Bom dia, boa tarde, boa noite, Sacaivers desse Brasil. Depois de muitos problemas técnicos, estamos aqui para mais um episódio com vocês. Já vou falando que a qualidade do áudio não tá legal, porque tivemos problemas técnicos, mas ainda assim queremos gravar para vocês, entendeu? Então, a vida dá dessas, mas estamos aqui. Jéssica está no Brasil. Eu tô no Brasil, com uma dor de cabeça do cão, mas eu tô dedicada aqui pra fazer. É sobre. E estamos com um convidado ilustre. Exatamente. Éder Tavares. Oi, meninas, bom dia. Bom dia. Prazer aqui com vocês, conversando com vocês de assuntos assim tão relevantes. Fiquei muito feliz de saber que vocês fizeram um podcast. Acho que são iniciativas muito importantes, né, de divulgação. Todas essas questões envolvendo assuntos pertinentes no contemporâneo, eu acho que são atitudes muito válidas, né? Não conhecia a Jéssica, prazer, Jéssica. Prazer. A Bia já né, sou best ali da Bia. A gente é best há alguns anos já. E essa é uma das melhores professoras de inglês que eu já tive. Ai. E ela também real oficial. E ela é um pouco chegada da minha área, né? Já que eu sou química, ela é física. A gente era do mesmo departamento na Unifei, né? Isso, exatamente. Então, cargos muito diferentes, porém o mesmo departamento, né? Já vamos começar por aqui. Já vamos começar então. Vamos falar sobre universidades. Éder, como professor universitário, professor de Química da Unifei. Amo a Unifei. Boa, fala pra gente há quanto tempo, né? Conta a sua história. Quem é Éder Tavares? Claro. Bom, a minha trajetória é uma trajetória um pouco assim, sui generis, vamos dizer assim. Eu entrei na universidade com 17 anos e saí aos 27. Nesse tempo, nesses 10 anos, né? Eu sou, vamos dizer assim, sou cria da Universidade Federal de Viçosa. Então, eu fiz 4 anos de graduação, 1 ano e meio de mestrado e mais 4 anos de doutorado. Então, a trajetória foi toda nessa, né? Eu sou bacharelado, tenho bacharelado e licenciatura em Química. Depois eu fiz mestrado e doutorado em Química Orgânica, que é uma das divisões da Química, né? A minha parte específica, tenho doutorado em Síntese Orgânica. E aí, quando eu estava terminando o doutorado, lá com os 27 anos, eu passei para professor na Universidade Federal de Itajubá. Foi meu primeiro concurso, meu primeiro e único concurso. Ai, gente, é um ponto fora da curva que temos aqui hoje, tá? Porque, assim, eu tô há 400 anos na universidade e ainda não consegui terminar o doutorado. Então, assim, o Éder é aquele ponto fora da curva. Ponto fora da curva. Mas, cara, essa trajetória também teve implicações, vamos dizer assim, psíquicas. Mas né? Temos que lembrar que é um ponto fora da curva que estamos lidando aqui, entendeu? E aí eu tô aqui na universidade desde 2013, né? E ano passado fez 10 anos de universidade. Nesses 10 anos de universidade, eu já fui coordenador de curso durante 4 anos, né? Assumi a coordenação. Hoje, atualmente, eu faço parte do programa de pós-graduação em Química, multicêntrico em Química. Consegui entrar finalmente no programa ano passado, ou seja, depois de 10 anos. Isso é uma das coisas que eu posso até depois contar com mais detalhes durante a nossa conversa aqui sobre saúde mental. E estou aqui desde então, né? Então hoje eu tenho 38 anos, mas aí eu já estou na carreira acadêmica aí já há bastante tempo. Nesse ínterim, né, uns 4 anos para trás, eu sempre fiz análise, né? A análise a gente sabe que é um processo às vezes custoso, né, em termos financeiros. Uhum. Então lá com meus 30, 31 anos, eu comecei a fazer análise. E aí eu fui estudar psicanálise. Então, hoje eu também sou estudante de psicanálise, então já fiz vários cursos, e o curso, vamos dizer assim, o curso mais importante que eu estou fazendo vai terminar agora, no final desse ano agora, que é um curso sobre aprofundamentos em Freud, que eu estudei aí durante mais ou menos 4 anos. E onde que você faz esse curso, Éder? Eu faço, na verdade, eu comecei a fazer ele um pouco antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, eu já comecei a fazer cursos, né? Porque, na verdade, o trajeto do psicanalista é o quê? É análise pessoal, você tem que ter a análise pessoal em dia, você tem que ter o estudo teórico e a supervisão, caso você vá clinicar. Né? É importante esses 3 pilares. Então, a análise pessoal eu já fazia, vem fazendo, e aí estava tudo certo. Comecei a enveredar pelo estudo mesmo, né?
dos diversos pensadores da psicanálise, né? Freud, Lacan, Winnicott, entre outros. Então eu comecei com grupos de... Os psicanalistas gostam muito de fazer grupos de leitura, né? Então, por exemplo, hoje nós vamos discutir o texto X do Freud. Aí junta lá e discute. É muito chique, eu acho. Meu sonho de princesa. Muito legal. Estudar psicanálise. E aí eu fui fazendo outros cursos, até que eu cheguei no instituto, eu participava de um grupo de psicanálise de um psicanalista do Brasil, chamado o Pedro Ambra, né? Ótimo psicanalista. E o Pedro falou assim, olha, o Instituto Gerar, né, que ele é presidido pela Vera Iaconelli, né, que é uma psicanalista, assim, um dos expoentes da psicanálise no Brasil, ele está abrindo esse curso aqui, vai ser EAD, e aí toda semana a gente vai, então, ou seja, toda quinta-feira de 8 da noite até 10 da noite, a gente estuda. Aí tem os tópicos, né, tem todos os módulos que a gente estuda, né, então um módulo é clínica, outro módulo é psicopatologia, e entre outros. Então eu estou fazendo esse curso há 2 anos e meio. E agora, no final de 2024, eu vou terminar esse curso. Mas eu também já tenho outros cursos paralelos também dessa coisa de psicanálise envolvendo. E ajudou a sua vida de alguma forma a estudar psicanálise? Ajuda, porque... Primeiro que eu sou das ciências exatas, né? Eu também. Então, quando você vai estudar uma coisa fora das ciências exatas, eu acho que você expande um pouco sua área de conhecimento. Né? E outra coisa, você tá tendo contato com outros pensadores, né? A psicanálise, né? Tem essa coisa meio... Lacan, por exemplo, tem um pouco de filosofia no meio, né? Ou seja, toda essa questão, eu acho, assim, talvez o grande, vamos dizer assim, o grande trunfo que a psicanálise me trouxe é cada pessoa tem sua radical singularidade. E aí cabe a nós respeitar a singularidade de cada pessoa. Ou tentar ouvir a pessoa e respeitar essa singularidade. Mas não é trivial saber qual é a sua singularidade, eu acho, né? É isso, claro. Cada um tem suas nuances, né? Cada um tem suas neuroses, cada um tem suas manias. Mas eu acho que quando a gente estuda psicanálise, a gente vê que a gente cai um pouco do narcisismo nosso, que é aquela coisa. Porque, assim, mesmo inconscientemente, a gente participa de algumas coisas. A gente se mete em algumas situações. Então, a psicanálise ajuda a gente a cair, derrubar um pouco a gente desse pedestal. Entendi. Tipo assim, eles fizeram tudo isso contra mim. Eu sou o centro do universo, né? Levava o pessoal. Uma coisa do tipo assim, será que eles fizeram tudo isso contra mim mesmo? Será que eu não tenho, inconscientemente eu não participei disso? Será que, até que ponto eu deixei eles fazerem isso comigo? Ou até que ponto eu imprimi neles algum tipo de desencontro? Então, ou seja, a psicanálise ajuda a gente a entender e a cair, tirar a gente desse pedestal de narcisismo que a gente tem às vezes, né? Todos temos um certo grau de narcisismo, né? Claro, claro. E é preciso de narcisismo. O narcisismo ele é importante, né? Bom, para a psicanálise, o narcisismo ele é uma etapa de formação do ego, do indivíduo, uma etapa importante. Né? A gente não pode confundir narcisismo com egoísmo, né? Que é o que as pessoas gostam de falar. Fulano é pessoa narcisista. Existe essa pessoa narcisista, egoísta, mas existe o narcisismo, de certa forma, em certo grau. Ele tem que ser importante. Ele é importante pra gente na nossa Constituição. Mas isso aí é psicanálise. Isso. A psicanálise ajuda a gente a derrubar algumas coisas, né? A gente... mas talvez a maior contribuição não é nem o estudo da psicanálise, né? Quando a gente está estudando com um foco de ler os textos, interpretar os textos. Talvez a maior contribuição é quando a gente faz análise pessoal mesmo. Na análise pessoal a gente leva as nossas demandas. Eu gosto de falar que a gente faz furos em algumas pessoas, né? Porque às vezes a gente tem uma visão da pessoa, nossa, aquela pessoa é perfeita. Mas idealizada, né? Uma visão idealizada. Isso. E aí é importante a gente desidealizar essas pessoas, fazer furos em algumas coisas, para a gente poder ver que essa pessoa aqui ela é real, e ela é real desse jeito. E
E o que a psicanálise diz sobre saúde mental nas universidades? Não sei se Freud já discutiu isso ou se não é tão específico assim, sabe? Não sei se dá para separar a saúde mental em outros lugares da universidade. Eu acho assim, a gente tem observado casos muito recorrentes, né? Eu, como coordenador, por exemplo, na época da minha coordenação, presenciei algumas situações, né, de pessoas que estão muito ansiosas. Eu acho que as queixas que a gente ouve mais é procrastinação, né, principalmente quando a gente fala em pós-graduação, né, o aluno às vezes tem procrastinação em escrever dissertação, escrever a tese. A pessoa tem essa tendência, né? Tem. E a gente vê também um esgotamento, que a gente chama de burnout, né? Que é um esgotamento físico e mental. Esse esgotamento físico e mental, ele aparece muito em estudantes, professores, funcionários. Então, na verdade, essa temática de saúde pública, ela vem ganhando espaço no meio acadêmico. Sim. Né? Quando eu era estudante da Unifei, não se falava sobre saúde mental, entendeu? E eu sou sequeladíssima por causa disso. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque, por exemplo, quando eu fui estudante, a gente passa por determinadas situações que antigamente talvez a gente não sabia nomear aquilo, né? Exato. Mas a gente hoje sabe nomear, sabe identificar. E a gente vê que essa questão de saúde mental, ela tem impactado muito, né? Índices de taxas de suicídio aumentaram, né? Tem muito... E veio a pandemia também, que foi um tapa na cara de muita gente com relação a isso, né? Ficar trancado em casa. A pandemia, eu acho que, na verdade, ela acelerou um processo que já estava sendo construído. Faz sentido. Verdade. A pandemia, ela deu ela foi um catalisador de algumas coisas, né? Bom, quando a gente fala de procrastinação, a procrastinação para psicanálise, ela tem várias vertentes, né? Mas eu acho que uma vertente que aparece muito quando a gente conversa com estudantes, por exemplo, que o estudante às vezes usa como mecanismo de defesa, assim, ele fala assim pra gente: professor, eu não entreguei isso aqui porque eu sou muito criterioso, eu sou muito perfeccionista. O aluno às vezes responde isso pra gente, né, como um mecanismo de defesa. Mas o que está por trás dessa fala dele? Eu acho que a procrastinação nesse caso está envolvido com a tentativa de evitar a frustração. Então, o faz procrastinador, sentido. O que ele faz, a ver? Faz muito sentido. O procrastinador faz, né? Ele evita ao máximo aquele negócio porque ele não quer lidar com a perda. Qual que é a perda? O trabalho às vezes não vai estar à altura, né? O trabalho vai estar com alguns probleminhas, né? Sim. Então, ou seja, para evitar a frustração, esse estudante, ou esse professor, ou esse funcionário, ele tenta procrastinar a coisa. Mas você não acha também que não tem a ver com não gostar do que você está fazendo? Porque existem coisas que eu procrastino e existem coisas que eu não procrastino, entendeu? Então, eu acho que existem coisas que eu gosto de fazer e não tem por que procrastinar essas coisas, e existem coisas que eu não gosto de fazer, e é por isso que eu procrastino, entendeu? Mas aí está relacionado, falando assim, como estudante de psicanálise, eu acho que está relacionado aí não com o que você trabalha, eu acho que está relacionado com uma forma como você trabalha. Tá, entendi. Eu acho que essa é a pergunta chata. Certo. Tá? É claro que dentro de um contexto universitário, a gente tem observado, por exemplo, o neoliberalismo, ele adentrou muito as universidades. O que é o neoliberalismo, né? É aquela ideia de que você é responsável, o seu sucesso só depende de você. Perfeito. E aí a pessoa fica nessa de que tudo depende só dela, e ela começa a ter mecanismos de defesa contra isso, né? E ela começa a desenvolver ansiedade, entre outros problemas. Por quê? Porque esse modo de vida, que você diz que tudo depende só de você, ele é um modo de vida muito cruel, né? É uma subjetividade que é individualizante, né? Porque se tudo depende de mim, se eu falhar aqui, então eu fiz a linha. Perfeito. Então a pessoa tende a... Muita cobrança, né? Muita cobrança.
né? Tem aquele livro que vocês já leram, do A Sociedade do Cansaço? Filósofo coreano. É muito bom, é exatamente o que o Eder tá falando, que antes era a sociedade da disciplina, né? A gente tinha ali que ser... A gente tinha uma outra dinâmica, e agora é uma cobrança. A gente virou os nossos próprios senhorios, né? De ficar se cobrando e tudo mais. É um livro muito bom, muito bom. Sim, uma ótima referência. Mas a procrastinação ela aparece nesse contexto de uma postura evitativa. Mas evitativa do quê? E aí que está a grande sacada, por exemplo, de você fazer análise, né? Porque você está querendo evitar alguma coisa, né? Mas muito dessa coisa que você está querendo evitar está na sua fantasia, entendeu? Então a sua fantasia, por quê? E aí o neoliberalismo tem parcela de culpa também, porque ele injeta coisas na nossa rotina, né? E aí você pensa assim, né? Nossa, a minha dissertação tem que estar ótima, porque essa dissertação que não estiver ótima, ela não vai render 3 artigos. Se não render 3 artigos, eu vou estar lascada, porque aí quando eu for fazer o concurso, eu vou ter menos publicação, menos publicação, e aí a pessoa começa a evitar isso, né? Porque, na verdade, um pouco da fantasia dela é achar que ela também é, vamos dizer assim, uma potência, né? Aí tem uma questão narcisista, né? Mas sabe o que no meu caso, de achar que a minha autoestima ela é tão baixa que eu sei que a minha tese de doutorado não vai mudar a vida de ninguém. Entendeu? Tipo, que foda-se, ela não precisa ser boa, não vai mudar a vida de ninguém. Vai mudar a sua. Vai mudar a minha. Vai dar tudo certo. E mesmo tendo essa ciência, eu me cobro muito com relação a isso. Mas aí que tá, você acha que a sua situação não vai mudar a vida de ninguém? Vai mudar a minha no máximo. Mas aí automaticamente, por que eu vou me dedicar a uma coisa que não vai mudar a vida de ninguém? Então, exatamente. Você chega nesse nível de se perguntar coisas sobre isso, que você fala, eu acho que não vale mais a pena estar aqui. Porque mas eu tenho certeza que essa sua afirmação, minha dissertação não vai mudar a vida de ninguém, internamente você tem um nível de comparação com outras pessoas muito grande. Ah, óbvio, total. Claramente. Mas então, olha o ambiente, olha no ambiente no qual eu estou imersa. Academia, só tem galera foda, pessoas como você o tempo inteiro, sabe? Daí você fala, cara, eu tô muito atrasada com relação a essa galera. 27 anos você já era concursado, 27 anos eu não tinha nem um mestrado, cara. E a academia, mas o Éder, os meus professores da Unifei foram eles que colocaram essa ideia de fazer doutorado na minha cabeça. E eu não consigo tirar, saca? Porque não se falava de saúde mental naquela época, então tudo que eles falavam eu achava que era ok e deveria pegar pra mim como verdade, entendeu? Aí depois eu fui entendendo, né? Saúde mental foi surgindo, esse conceito foi surgindo porque não se falava sobre isso quando a gente era mais novo. E deu no que deu, sabe? Mas, Bia, fazer doutorado é legal. Ai. Para além da questão, né, que o impacto, né, aquela coisa... Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte, olha, você é um proletário do saber. Uhum. O que significa isso? Achei poético. O que significa isso? Significa que você está colocando um tijolo, a sua tese está colocando um tijolo num castelo que eu não sei qual que é a planta. É verdade. Então por que eu tenho que ter a pretensão de achar que a minha tese vai resolver o castelo inteiro? Ah, mas seria bom, seria motivador, né? Se você conseguisse ver o caminho, entendeu? Mas sem o seu tijolinho aí não vai completar a parede, entendeu? Você precisa do seu tijolinho. Sim, é verdade. Então por que você está com esse... Na verdade, isso tem a ver com seu superego, seu ideal de eu, né? Freud falou de ideal de eu em 1913, mais ou menos, e lá em 1925 ele incorporou no superego, né? O que é o superego? Essa instância, né? Existe o id, o ego e o superego, né? O superego seria essa instância moral, que te diz sempre assim, olha, o seu trabalho nunca tá bom, você está sempre inadequada, entendeu? Então eu acho que, na verdade, você precisa, na verdade, calibrar um pouco os seus ideais de eu, né? E pensar o seguinte, olha, o que eu fiz aqui, né, ou o que eu estou desenvolvendo, já é muito bom. Por quê? Você, às vezes, eu acho que um pouco da academia também que
essa frustração aparece é que os nossos resultados sempre são a longo prazo. Uhum. É diferente da engenharia, por exemplo. Exatamente. Vou lá construir um prédio. Uhum. Aí, pô, passou 3 anos, o prédio está feito. O nosso abstrato. Né, o nosso trabalho vai reverberar, mas assim, não vai reverberar a curto prazo. Não. Ele talvez vai reverberar a longo prazo. Então, se às vezes a pessoa tem... E talvez nunca vai reverberar também, tá? E tá tudo certo com isso, né? Por quê? As pesquisas, mesmo que o seu trabalho não dê certo, o seu trabalho vai contribuir para a discussão. Qual que é a discussão? Olha, eu estou querendo sintetizar, vou pegar um exemplo meu, eu estou querendo sintetizar uma molécula Y. Uhum. Se eu propor uma síntese e eu não consigo chegar nessa molécula, o meu trabalho vai ajudar na discussão, porque outras pessoas que vierem depois vão saber, olha, o Éder tentou esse caminho aqui e esse caminho aqui não deu certo. É verdade. Ou seja, esse meu trabalho não foi um trabalho em vão. Uhum. Existe uma conclusão importante, né? Eu acho que a gente tem que calibrar um pouco esses ideais nossos, sabe? Por que os nossos ideais de eu tem que ser tão carrascos? Uhum. Por que a gente tem que sempre exigir tanto perfeccionismo? A que outro? Aí essa é a pergunta que eu acho que uma análise pode te ajudar, né? A que outro que eu estou tentando agradar? Orientador. A que outro? Mas então, por Tá quê? respondido. Porque ele é tudo que eu quero ser. Por que você quer ser ele e por que você não pode ser a orientadora Pia? Porque na Unifei me falaram que eu tenho que ser muito foda e tenho que ter doutorado e 3 pós-doutorado para depois ser alguém. Então, isso é uma coisa que é projetado muito. Hoje em dia, agora que falamos de saúde mental, os professores ainda chucham coisas na cabeça dos pobres mortais que estão ali ou não? Ou essa questão de se falar sobre saúde mental obriga os professores a serem mais ok, assim, não sequelar tanto as pessoas? Eu acho que, na verdade, sendo bem sincero, eu acho que a universidade tem que ir pro divã. Seria ótimo, né? Daria um filme isso. Porque, na verdade, o que acontece, né? O que eu observo, né? Existe uma instância superior que é qual? Agências de fomento, né? Essas agências de fomento. Essas agências de fomento cobram do professor. Sim. E o professor... Publicação, para ser mais específico, né? E aí o professor joga com o aluno. Porque é o aluno, no final das contas, que vai trazer os resultados. Claro. Então, eu acho que a discussão precisa ser maior ainda. Eu acho que a discussão precisa saber o seguinte: que tipo de ciência nós estamos querendo desenvolver? Que tipo de modelo? Mas, Éder, você acha que a comunidade científica consegue entrar num acordo com relação a essa pergunta? Eu acho que não, viu? Eu acho que não. Eu acho assim, que aquela coisa, né? A métrica que a gente usa para avaliar é uma métrica industrial. Só que a pesquisa, ela tem uma outra gramática temporal. E daí o que o povo faz? O povo faz pesquisa bosta, que vai dar artigo bosta, porém rápido, entendeu? Exato. Por quê? Porque a nossa academia, ela está interessada mais em números. Exato. Então, eu sempre, por exemplo, toda vez que eu vou orientar algum aluno, eu sempre tento deixar claro para o aluno o seguinte: olha, o seu trabalho pode gerar substâncias novas. E essas substâncias podem gerar artigo, e isso aqui, né? Mas eu estou preocupado com a formação do recurso humano. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que isso não está na cabeça da maioria dos professores, entendeu? Exato. Eu acho que nisso eu concordo com você. Então eu acho assim que as agências de fomento têm que mudar um pouco a personalidade, né? A personalidade que eu digo assim, né? O modus operandi, e os orientadores também como um todo têm que se preocupar com isso, né? Isso é uma coisa que acontece muito, por exemplo, quando a gente vê em burnout, né? A pessoa quando está em burnout, a vida, ela deixa de ser uma narração, ela vira uma descrição. Nossa, pesado isso, hein? E olha que importante isso. Você deixa de fazer as coisas... Você tá falando que aí vira uma to-do list, a vida, tipo isso? Isso! Aí a pessoa chega assim, olha, cestei. Aí ela vai no caderninho dela e fala assim, ó, fiz a reação, tratei a reação, escrevi o e-mail. E você tá entendendo? Então a vida vira uma descrição, não uma narração. Total. E aí, com o tempo, você vai acabar perdendo o tesão de fazer aquela coisa. Total, você fala... um pouco da narração, de narração.
Então, isso é um dos sintomas do burnout, né? Essa questão da sua vida virar. Então, você passa, por exemplo, a não ter momentos de lazer. Por quê? O seu momento de lazer é para evitar o desprazer. E o que é o desprazer? É não ter que responder o e-mail. É não ter que ir lá fazer a reação. É não ter que ir lá escrever o artigo. Então, olha que coisa. Você perde essa coisa simbólica, né? Que é você ter os seus momentos de lazer. Você poder você se priva, né? Sentar a conversar com seus amigos, ou seja, articular. Mas, Éder, então, eu acho, pessoalmente falando, que a academia ela coloca uma angústia tão grande na gente que não tem como você ter os seus momentos de prazer esquecendo que você tem que escrever o artigo e que você deveria estar escrevendo o artigo e não descansando ou sendo feliz com seus amigos. Sabe? E isso é uma coisa que eu vejo, eu sei que é uma coisa muito minha, mas é muito comum do meio acadêmico também. Porque assim, o mundo fora da academia é das 9 às 5, acabou. Segunda a sexta. A academia não tem isso não, é 24/7. Entendeu? Então, mas aí é por quê? Porque vendem pra gente uma imagem do tipo, se você não se esforçar mais um pouquinho, você não vai ter aquele artigo. E aí, se você não tem aquele artigo, você não vai ter uma posição melhor no concurso. Então, por isso que eu falo que não é o trabalho, é a forma como você trabalha. Sim, faz sentido. Acho que é aí que está a raiz da coisa, né? Perfeito. E é claro, você está falando uma coisa que é super comum, né, na academia. Concordo com você. Eu acho que a academia, nos moldes hoje, ela imprime um pouco disso, né, para o aluno. E você fica sempre nesse conflito, né? Porque você não se permite, porque dentro da sua cabeça você se acha como se fosse uma peça, né, de uma engrenagem, que se você parar por 1 minuto, o mundo acaba. A fábrica para. Que dó, né? Então que dó. Coloca, judiação. Você se achando. Se achando importante. É verdade. Eu acho que a gente não pode menosprezar a nossa insignificância. Falou tudo. Acho que a gente não menospreza a sua insignificância porque somos muito insignificantes, somos grãos de areia neste universo, né? Somos menores que um grão de areia. Essa é a nossa significância. Bom, você está falando comigo acerca de... E como que a gente faz para mudar um pouco esse cenário, né? Bom, eu acho que tem que existir uma política maior. Eu queria saber como que já está sendo. Se você acha que já começou a mudar, quais são os sinais que te provam isso? Eu acho que o movimento tem que ser de professor para professor. Certo. Vou dar um exemplo meu mesmo. Eu, quando entrei aqui na universidade, eu tinha alguns artigos publicados, né? Só que para entrar na pós-graduação, a soma dos meus artigos, os fatores de impacto dos meus artigos, tinha que ser 20. E eu não tinha esse 20. Eu tinha assim, eu publiquei em revista de fator de impacto 2, 3, toda vez. Aí, ou seja, a métrica era a seguinte, né? Dos 5 anos, eu entrei lá, vamos supor, 2020. Aí de 2020, os 5 anos para trás, ou seja, os 5 anos anteriores, a soma desses fatores de impacto tinha que ser 20. E aí, olha que cruel o sistema, né? Muito Se eu não cruel. conseguisse em 2020, em 2021, eu perderia artigos, por exemplo, que eu publiquei em 2017. Ia anular. E aí na conta... Não entra mais. Bia, eu entrei numa paranoia. E aí é o seguinte, eu tinha resultado para escrever, mas eu sentava na frente do computador, eu não conseguia fazer. Eu procrastinava. Euzinha. E aí, quando eu fui para análise, foi aí que eu fui trabalhar essa questão. Eu cheguei para minha analista e falei assim, olha, eu tô com esse problema aqui. E não é uma questão do resultado ser ruim. Não, os resultados eram bons mesmo. Mas, assim, alguma coisa me emperra. Foi aí que a gente foi trabalhando essa questão toda. E aí, essas conclusões que a gente está discutindo agora foram todas aparecendo. Então, um dos meus maiores medos era, ao entrar nesse sistema, o quanto que eu ia me desconfigurar nesse sistema. Exato. Eu tinha medo de entrar. A gente paga um preço muito alto, né? Porque até então eu orientava alunos de FG. Então, ou seja, eu tinha minha gramática temporal definida. Ou seja, o aluno de FG ia lá,
a gente pensava no plano de trabalho, né? O aluno fazia, o aluno ia lá na minha sala, aquela coisa toda. Então, ou seja, é muito prazeroso quando você vai fazendo, você vai produzindo, sem muito dessas pressões externas. Total, né? meu TFG foi uma delícia. O meu TFG foi lindo. Então, a criatividade, ela vai andando. E aí eu morria de medo, porque eu falava assim, gente, se eu entrar nesse sistema, eu vou ter que agora responder a esse sistema. E aí eu ficava assim, meu Deus, e a minha criatividade? Pra onde que ela vai? Meu Deus, e agora? E também tinha um lado meu que era um ideal de eu que eu coloquei tão grande, que é que a gente se coloca, né? E eu ficava assim, meu Deus, e se eu não conseguir os 20 e tantos pontos, e aí? Isso vai abalar um pouco meu, né? Vai causar uma ferida narcísica. E aí como é que eu vou lidar com isso? Só sei que passou, assim, várias sessões de análise, né? E até que um dia minha analista falou comigo assim, Éder, você tem potencial. E aí ela falou comigo assim, bom, você está com medo de jogar o jogo. Mas por que você então não entra no jogo e tenta mostrar para o jogo que as regras podem mudar? E aí, na hora que ela falou isso comigo, deu tipo um start assim, falou, não, é verdade. Eu acho que eu posso jogar esse jogo e eu posso tentar fazer esse jogo com os meus termos. Sim. Foi aí que eu sentei e escrevi um artigo. E foi um artigo, sem querer causar, vamos dizer assim, impacto. Você leu, mas tipo assim, o fator de impacto desse artigo que eu publiquei, 8. Nossa! Eu nunca tinha publicado um artigo. Babadeira. E aí, babadeira, eu consegui uns 20. Eu consegui uns 20, né? Consegui mais que uns 20, inclusive. Os meus pontos foram 23. Olha só. Sambando na cara da sociedade. E aí eu me senti muito orgulhoso nesse sentido, porque foi um trabalho de TFG. Olha, caralho. Não foi uma dissertação de mestrado. Caramba, um fator de impacto 8 no TFG é foda, hein? E aí eu publiquei, aí eu levei pra minha analista, e aí ela falou comigo, tá vendo? Você pode. Acho que você não precisa ter medo. Eu acho que você, enquanto você estiver pensando na formação do recurso humano, você não precisa se assustar. Entendeu? Porque você tá fazendo o quê? Você está tendo a sua gramática temporal. E é isso que é o mais importante. Então eu acho assim, mas aí sou eu que estou me educando, né, para que a pressão não chegue no aluno. Mas a gente sabe que tem orientadores que, né, não tem essa dinâmica, né? E aí são orientadores que têm os ideais tão grandes que já chega a esbarrar naquela coisa assim, vaidosa demais, né? Ou seja, ele se mede pelo número de artigos que ele tem. Às vezes os artigos deles não tem impacto nenhum. Não, mas tem vários números. Mas ele faz. Né? A academia é muito cruel, no sentido que nós ganhamos o mesmo salário, mas a heterogeneidade de funções que você assume são muito diferentes. Muito mesmo. Então, por exemplo, a gente vê, isso é uma coisa que eu sempre levei para análise, né? Eu via colegas, por exemplo, meus, que não estavam na pós, não faziam pesquisa, mas a aula deles era maravilhosa. E a aula deles, as aulas dele eram ótimas a ponto de talvez diminuir a evasão do curso. Olha porque só. o aluno, quando tinha aula com ela, com a pessoa, o aluno falou assim, agora sim eu sei o que é o curso que eu estou fazendo. E aí dava aquele gás para o aluno continuar. Eu tive professores assim, eu tive alguns na Unifei que são muito incríveis. Só que a academia ela é cruel. Porque esses professores que fazem esse papel não são tão valorizados. É verdade. Quando eu vou preencher lá o RID, né, que é o relatório individual semestral, né, um artigo vale mais ponto do que você assumir uma disciplina numa universidade. Ou seja, o sistema está todo errado, né? Então o sistema tem que se desmontar para que a gente pense numa nova configuração. E você acha possível o sistema se desmontar, Éder Tavares? Sinceramente falando? Você acha que é possível? Eu acho que o sistema se desmontar por completo, não. Mas eu acho que, com o passar do tempo, essas consequências
né, tanto de saúde mental quanto de outros assuntos, elas começam a reverberar. E aí, de uma forma ou de outra, o sistema vai ter que sentar na mesa e vai ter que discutir isso abertamente. Estou falando de saúde mental, mas, por exemplo, existe um outro lado também. Por exemplo, você já ouviu falar de revistas predatórias, não é? Acho que sim. São aquelas revistas que você paga para publicar. São revistas que você... Tem várias, né? Você é convidado para publicar na revista. E muitas dessas revistas predatórias, o processo de revisão por pares é feito tudo pelas coxas. Mas, Éder, a gente tem que falar, isso é muito importante, que você vai achar muito artigo com informação errada, tá? A academia é um sistema que não funciona 100%. Mas aí é porque vai achar assim, pegando o gancho das revistas predatórias. Por que então tem um número grande de revistas predatórias? Porque as pessoas, elas só querem ser medidas por números. Exato. Porque a pesquisa, ela tem uma maturidade, ela precisa maturar. Então tem pesquisa que precisa maturar para você poder jogar na vitrine, que é o artigo. Como o sistema está constantemente demandando de você novas publicações, essas revistas predatórias, elas dão espaço, né? Porque aí você torna o seu laboratório uma máquina de fazer paper. Uma fábrica. Um laboratório de pesquisa. O seu laboratório deixa de ser um laboratório de pesquisa e passa a ser uma máquina de fabricar papers. É verdade. E aí o aluno que entra nessa máquina de fabricar papers, ele adoece. Porque o sistema só demanda. Mas o aluno... A recompensa é muito pequena, né? Uma coisa é você demandar, mas demandar com recompensa é diferente. E a academia, a recompensa demora muito para ela vir. É muito custoso publicar um artigo, né? Porque eu acho assim, que as pessoas também têm que ter um contato, talvez isso a análise ajuda bastante, que é, qual que é o seu desejo? Acho que essa pergunta você vai levar para a sua análise. Porque tem gente que tem os mais variados desejos. É verdade. Né? E a gente sabe que o desejo, ele está sempre circulando. O desejo se constitui pela falta. Ou seja, na hora que você alcançar aquilo, você vai falar assim, não. Banaliza, né? Banaliza. O seu objeto de desejo, você acha que é objeto de desejo, né? Ele vai acabar sempre deslizando, porque... Ou seja, é preciso que as pessoas também reconheçam o que eu espero, o que eu desejo. Eu desejo uma posição na carreira X, Y, Z, eu quero fazer um doutorado porque eu quero melhorar a minha percepção do que é ser um cientista, tudo isso. Então, ou seja, precisa mudar muita coisa. Eu, por exemplo, tô nem aí para artigo, porque eu não pretendo continuar na academia, eu só quero meu título. Vou pegar meu título e falar beijo, tchau, até nunca mais. Sabe? Até nunca mais. E aí que tá, né, Bia? Porque se a gente não trabalha essas questões, nós vamos gerando, né, nós vamos dando origem a esses cientistas que eles chamam de cientistas mutilados. Né? Sim. São cientistas que passam por um processo tão extasiante, né, tão assim, sofrido, que eles perdem o tesão na pesquisa. Total. E aí, às vezes, é uma pessoa que tinha um potencial enorme, não é o meu e ela caso. acaba sendo mutilada, porque... Eu tô vendo muito isso no meu doutorado. Trauma, né? Eu tô vendo muito isso. Tem pessoas incríveis desse projeto que eu trabalho, muito incríveis mesmo, sabe? Assim, cientistas incríveis, mas que a academia tá sendo tão dura com eles, que eles estão falando, eu vou vazar. E eu tenho certeza que seriam professores incríveis, por exemplo, sabe? Professores incríveis, porque amam o que fazem, assim, no fundo do coração. Só que, tipo assim, não tá aguentando mais, entendeu? E eu acho muito triste isso. Perde tesão. Perde, total. E a academia faz isso com muita gente. Isso é muito triste. Faz. A universidade é uma máquina de moer gente. E eu falo isso sem medo, porque eu já vivenciei os dois lados, né? Eu já fui aluno. Sim. E hoje eu sou orientador. Mas é muito importante, Bia, que a gente trabalhe esses traumas que a gente vai carregando. Eu trabalho, amigo. E eu cheguei na conclusão que eu tenho que sair mesmo, entendeu? Porque não dá. Nem que eu volte depois, sabe? Não cogito não voltar depois, mas eu preciso sair um tempo, sabe? Porque assim, o meu mestrado, por exemplo,
Foi assim, um pandemônio. Eu fiquei sequelada, até hoje eu sou sequelada por causa do mestrado. Juro. E aí, é muito importante a gente fazer esse trabalho, né? Eu concordo. De falar sobre isso em análise. A gente fala muito sobre essa pauta aqui no Sakaiva, sobre fazer terapia, né? Porque a minha questão é essa especificamente, mas todo mundo tem a sua, né? E muitas vezes também está relacionada ao trabalho, né? Não necessariamente acadêmico. O que eu vejo é muita gente assim, né? Que comeu pão que o diabo amassou, sem cafezinho, no doutorado, no mestrado. E aí, quando vira orientador, ele reproduz o que ele aprendeu. Exatamente. Eu acho que 90% dos orientadores não estão preparados para serem líderes. Ser orientador é ser líder, sabe? É lidar com o recurso humano. Ele deveria ser treinado para isso. Mas o cara só faz ciência exata. Sabe? Não sabe nem conversar com uma pessoa direito, às vezes. Você tocou num ponto importante, Bia, porque é aí que está a diferença entre ser pesquisador e ser orientador. São duas coisas diferentes. E é importantíssimo a gente levar esses traumas para análise, justamente para a gente não repetir esse modus operandi, né? E para você ressignificar alguma coisa, né? Do tipo, olha, meu ex-orientador fez isso comigo. Então, eu não vou colocar o meu... Se eu tiver um aluno, eu não vou repetir aquela coisa com o meu aluno. Sabe? É mais ou menos parecido com aquele cara, aquele veterano que quer dar trote no bicho, porque ele também sofreu trote. Aí ele fala assim, eu sofri trote, então eu vou dar trote no bicho também. Sim. Sabe? Então é mais ou menos mais ou menos isso, né? Entendeu? Então eu acho assim, que cada orientador novo que é formado, se cada orientador novo conseguir tentar quebrar um pouco dessa dinâmica, talvez daqui a alguns anos a academia mude também. O que não pode é, para cada orientador novo, ele continuar repetindo esse modus operandi que ele aprendeu lá atrás. Então, é importantíssimo a gente beber, sentar à mesa, dar nome aos bois, né? Falar assim, olha, o que às vezes você está fazendo com o seu aluno é assédio. Exato, eu sofri vários sem saber, não tinha nome. Antigamente a gente sofria assédio, né? Mas a gente não usava essa palavra. Eu acho que a gente nem sabia o que era essa palavra. Mas eu acho que é importante que as pessoas também dêem nome. Essa questão de ter ouvidoria é importantíssimo. Na minha época, não sei se tinha, mas não era divulgado, assim. E eu não sabia que, dependendo da situação que eu passasse em sala de aula, eu deveria ir lá e relatar. E eu passei algumas situações que deveriam ter sido relatadas, não foram, e eu sou sequelada até hoje por causa delas. É importante falar sobre essa questão da ouvidoria. Talvez não seja de domínio público isso, né? Não sei. E aí, Bia, talvez aí, vamos fazer um pouco de psicanálise selvagem. Você fala, por exemplo, que você está completamente descrente, né? Até que ponto isso não é um mecanismo de defesa seu contra o sistema? Boa pergunta. Porque existe uma... Eu vou até anotar para refletir, porque ela não é uma pergunta fácil de ser respondida. Por exemplo, quando você tem o burnout, né, tem vários sintomas, né? Você tem mais esgotamento físico e mental, você tem... Né, o burnout é caracterizado, por exemplo, por uma questão de... Não é com férias que você vai descansar. Mas eu acho assim, que de todos esses quadros do burnout, talvez o mais proveniente que a gente deve perceber com mais assim, acuidade, é a tal da despersonalização. Que é o quê? A gente começa a ficar cínico com o nosso trabalho. Total. Eu falo que quando eu vou trabalhar, eu sou outra pessoa. Eu não sou nem eu. Eu sou uma versão que fica ali naquele ambiente. Isso. Sabe? E essa versão sua é um mecanismo de defesa seu para sobreviver ao sistema. Total. E eu acho que é isso que você precisa investigar. Gostei. Porque não é a verdadeira Bia que tá aí. Não é. E aí a gente começa a ficar cínico, né? E aí a gente começa a falar assim, né? Pra que eu vou fazer isso? Eu fazendo isso e não fazendo, não vai ter diferença nenhuma, né? Então a gente começa a ficar cínico com a gente mesmo. E aí esse sintoma que é a despersonalização, que é muito característico do burnout, é um sintoma que a gente tem que ficar de olho nele. Porque se você começar a ficar
se você começa a entrar nessa retórica de tipo assim, eu tô fazendo isso aqui porque eu tô fazendo tipo a toque de caixa. Eu tô empurrando com a barriga total. A gente começa. Só quero terminar. A gente começa a ficar descrente. Sabe o que é, Éder? A gente começa a viver numa contagem regressiva, sabe? E isso é meio pesado demais. Contagem regressiva pra quê? Pra morrer? Pra quê, saca? Então, assim, a gente só pensa na conquista e não pensa na jornada. Já falamos sobre isso aqui no Sacados também. E isso é muito triste, sabe? É muito triste isso. E aí você vive não em função do seu tempo. Não. Você vive em função de um outro tempo. É o to-do list. É o check que você quer dar e foda-se todo o resto, sabe? Isso. Você não tem narração, você não tem descrição. Exatamente. E aí, isso tem que ser tudo investigado, claro, né? Isso tudo tem que ser analisado. Mas eu acho, assim, que enquanto nós, né, como nós, eu digo assim, professores, não nos olharmos, falar, olha, gente, vamos mudar um pouco essa dinâmica, né? Porque, assim, o próprio processo de conhecimento, ele é um pouco doloroso. Muito, e aí, se o orientador imprime mais sofrimento, mais obstáculos àquilo, aí a coisa fica pior. E aí a pessoa começa a perder, ela não começa a ver sentido naquilo. E aí, se a pessoa não vê sentido naquilo que ela está fazendo, a pesquisa, ela vira um protocolo experimental. Exatamente. Né? Porque a pesquisa não pode ser a pesquisa tem um protocolo experimental, né? Mas se a gente começa a ficar numa coisa meio de fábrica, né? Vou lá, fiz a reação. Você perde o barato da pesquisa, que é o quê? Olha, eu tive um resultado assim. Que é aprender, né? Questionar. Esse resultado aqui não está esperado. Por que será, no meu caso, né? Por que será que a molécula entrou lá e não entrou cá? Por que será que o rendimento foi tão baixo e com a outra molécula foi tão alto? Você começa a perder isso. Se você começa a entrar nessa questão de ter que fazer. Não porque eu quero. Mas fazer. Também, além disso, é porque aprender é muito doloroso. A gente, tipo assim, a gente se faz perguntas que o Google não sabe responder. Então, chegar até a resposta, existe muitas sinapses e o meu cérebro é limitado, entendeu? Então, eu acho que o fato de aprender ser doloroso conta muito também, sabe? Mas aí até que ponto o seu superego tá dizendo pra você assim, que você tem que saber tudo? O superego tá falando o tempo inteiro isso, né? Mas você não precisa saber tudo. Eu tenho aqui, nesse exato momento, 400 PDF aberto, porque eu começo a ler aí eu falo, mas o que é isso aqui? Um termozinho, aí eu abro outro, aí começo a ler, aí surge outro conceito que eu não sei. E quando vê, passou uma semana, escrevi um parágrafo da dissertação, que foi o que aconteceu semana passada, com 400 PDF abertos, sabe? É muito difícil. É muito difícil. E aí, eu vou abrir um pouco a discussão um pouco maior, que é o quê? Além de toda essa questão, né, que a gente está falando aqui, existe o quê? A falta de valorização do estudante. Isso, com certeza. Então, eu acredito que o estudante, ele tem que ganhar uma bolsa de acordo. Claro. Esse estudante ele tem que ser valorizado. Esse estudante tem que ganhar condizente com o trabalho que ele vem desenvolvendo. Claro. Então, eu não acho certo um aluno de mestrado ganhar R$2.100 de bolsa. Né? Eu acho que o trabalho que ele desenvolve é preciso mostrar para o estudante que o trabalho que ele está fazendo no laboratório é um trabalho importante. Então, ou seja, as bolsas de pós-doutorado, de doutorado e mestrado precisam estar sempre, constantemente sendo reajustadas. O que não é o caso no Brasil e em grande parte do mundo também, né? E o que essa gestão neoliberal faz? Né? Ela vai falar para você assim, olha, você quer ser cientista? Ou é isso, ou é nada. Exatamente. E aí, a pessoa que quer ser cientista, ela meio que se obriga a entrar nesse sistema de precarização. Então, ou seja, o próprio sistema precário ajuda também no adoecimento do estudante. O estudante, ele normaliza ficar à noite sem dormir, ficar comendo mal porque ele ganha pouco e não tem que comer mal. Exatamente. Ele acha que a vida é assim mesmo, não pode ser feliz, não pode descansar. Então, esse sistema neoliberal também precisa ser revisto. Um sistema que precisa ser revisto como? Olha, o cara quer ser cientista, nós vamos valorizar o cara que quer ser cientista. Sim. Então, vamos botar uma bolsa alta, ou faz como fazem em alguns países já da Europa, né?
que o cientista é uma profissão. Sim. Ou seja, o aluno tem um salário. Sim, eu no caso. Auxílio, saúde, férias. O aluno tem tudo. Exatamente. Ou seja, para o aluno se sentir parte daquele processo. Mas aí o aluno também se submete, aqui no Brasil principalmente, né? O aluno que às vezes gosta de fazer pesquisa e se vê sendo cientista no futuro, é meio que obrigado a entrar nesse sistema de precarização. Exatamente, porque ele vai fazer mestrado, doutorado. Ou é nada. Exatamente. Então, acho que assim, a pauta ela é muito boa, mas assim, a gente desmontar o sistema tem que ser uma coisa assim, a longo prazo mesmo. E aí a gente tem que sempre, toda hora, colocar o sistema em xeque, o sistema. Sim. Que aí a gente colocando em xeque o sistema, ele, de uma certa forma, ele vai ter que se adaptar. Mas isso aí já está reverberando, tá? Isso aí não é uma coisa a longo prazo, não. O que a gente tem observado as pós-graduações estão ficando vazias. Isso é uma coisa que tem acontecido. Aí muitas pessoas falam assim, mas a pandemia. Não, eu acho que a pandemia acelerou o processo, né? As pós-graduações têm ficado vazias. Tem cursos de graduação, principalmente licenciaturas, estão ficando vazios, porque as pessoas não querem vir para a universidade para depois sair daqui e não ter uma perspectiva de futuro. Então, tem essa parte da nossa saúde mental que também está inserida dentro de um contexto maior, que é a precarização do sistema. É o que eu sempre falo. Não adianta falar de saúde mental para quem está passando fome. Não. A gente precisa resolver a fome da pessoa para depois a gente falar de saúde mental. Claro. Então, então tem essa questão da saúde mental que é importantíssima, mas eu acho também que tem esses fatores que a gente precisa resolver para poder, então, o aluno se sentir mais assim, confortável. Fazer pós-graduação dignamente, né? E fazer pós-graduação porque ele quer ser cientista. Ou seja... Porque é um trabalho como qualquer outro, né? Isso, exatamente. Então, eu acho que esse é o grande tchan da questão. É verdade. E eu acho que pessoas como eu deveriam entrar na universidade para causar junto com você, mas a academia me destruiu tanto que eu só quero sair, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer. Você é talentosa. Não sou, amigo. Eu acho que... Não sou mesmo. Eu fiz uma psicanálise selvagem com você aqui, que você tem que ir pra análise, né? Mas eu vou, gato. Você acha, toda semana eu tô lá. Eu acho que você tá um pouco despersonalizada com você mesmo. Ai, tem 10 anos já que eu tô nisso aí. Então vamos... Eu acho que você precisa de um resgate aí. Eu acho que não você, né? Acho que um monte de pós-graduandos, né? Precisa fazer esse resgate do que eles desejam de fato. E eu acho que trazer iniciativas como essa, né? A gente trazer esse debate de saúde mental é importantíssimo. Para que as pessoas também se locomovam, né? Do tipo, nós temos aí um número de casos muito grande de suicídio e outras coisas, né? E isso é decorrente do sistema. Então, vamos mexer no sistema, né? Vamos, total. A gente não pode simplesmente só botar um tapume no olho e achar que não é o sistema. Fazer a egípcia, né? Não dá pra fazer a egípcia. Exatamente. Eu concordo. Então é isso. Eu concordo super. Eu acho que esse é um bom momento pra terminarmos a parte 1 desse episódio. O que vocês acham? Foi uma sessão de terapia de Éder, Dr. Éder com Beatriz, entendeu? O Éder é meu exemplo de ser humano. Mas assim, eu acho que todas essas pessoas que a gente levantou aqui, né, tem que ir para análise para investigar. Cada um tem a sua singularidade, cada um tem seus desejos. E eu acho que a gente tem que ir pensar nisso. Encontrar os seus desejos. A nossa conversa aqui foi no sentido de talvez apontar alguns cenários que a gente precisa rever como professor, como aluno, como instituição, como sistema, governo, né? No sentido que o governo financia as políticas públicas de educação. Com certeza. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada, Éder. Obrigada de verdade. Você é incrível. Que bom que existem professores Éder no Instituto de Física e Química da Unifei em 2024. Porque ó, na minha época não tinha. Pode não passar os traumas, né, pros alunos, isso é muito importante. Porque eu sou o exemplo da pessoa sequelada que saiu, não era nem FQ, era ICE ainda, não. Quando eu formei já era FQ, mas assim, sequeladíssima, entendeu? Porém, amo mesmo. Tem muitas pessoas naquele lugar que eu amo muito, que eu sou muito grata. Mas ó, a academia precisa de pessoas como você, pessoas que estão sempre pensando no coletivo, pessoas que estão pensando no sistema como um todo.
E eu acho assim que a academia tem muito a ganhar com você nesse quesito. Vamos ver se ela vai me reconquistar. Vai ter que me reconquistar a academia. Será que ela vai reconquistar? Será que ela consegue? Eu sou fácil, tá? Eu sou fácil, eu sou. Mas eu tô machucada, então vai ser um pouquinho mais difícil do que foi das outras vezes. Mas então é isso, gente. Esse foi a parte 1 com o Éder, nosso professor maravilhoso, orientador, psicanalista, podcaster, tudo, entendeu? Obrigada, Éder. Tchau, eu agradeço. Obrigada por tudo.